Olá pessoal, Lacan do Zero, aula 19. A gente vai falar sobre aquela afirmação do Lacan, a mulher não existe, né? Vou fazer um raciocínio bem básico, né, porque é um assunto extremamente denso, extenso, e você pode desdobrar à vontade, mas eu quero mostrar um jeito até prático de começar a pensar isso antes de ficar uma coisa muito a raiz quadrada do ser, né? Fica um negócio meio que ninguém entende nada do que está falando. Então, acho que um raciocínio legal para começar a pensar nesse assunto são três pontos. Né? Pensar em como se configura uma lei dentro de um raciocínio de um conjunto e da exceção desse conjunto, pegar totem e tabu e também pensar no complexo de Édipo. Quando eu falo da questão do conjunto e exceção, esse conjunto, eu uso esse tipo de pensamento para entender como é que uma lei é necessária, como é que uma regra é necessária. A gente sabe que regras, a gente fala isso, senso comum, regras foram feitas para ser quebradas. Por quê? Se ninguém quebrar a regra, qual a necessidade de ter aquela regra? Então, para uma regra ser formulada, foi necessário que alguém fizesse alguma coisa que, de alguma forma, o lado oposto dessa regra foi colocada. Essa regra, então, é estabelecida, cria-se, então, esse conjunto aqui de elementos que formam essa regra, e para que essa regra se mantenha, é necessário que o tempo todo essa exceção apareça. Então, a gente pode pensar em várias situações, tipo, uma lei que diz que você não pode matar alguém, mostra que existe seres humanos que matariam uns aos outros, mataria de fato. Então, até de uma forma perversa raciocinar isso, mas acho que é importante. Então, para que tenha sentido uma lei que proíba que alguém mate o outro, é necessário que alguém sempre mate o outro para que essa lei seja necessária. Se por acaso ninguém matasse o outro, não teria por que ter uma lei. A gente pode pensar esse raciocínio em várias situações. Então, a gente pode pensar o quanto muitas igrejas falam muito mais do demônio, como aquilo que é o elemento mal da história toda, o elemento perverso, o elemento cheio de qualidades negativas, que não é bondoso, que é maldoso, para poder falar o tempo todo de Deus. É como se eu precisasse, para validar essa igreja aqui, dentro da sua santidade, da sua benevolência, é necessário sempre aquele bode expiatório do lado de fora. Então a gente precisa sempre desse elemento fora para conseguir validar um conjunto aqui. Então a gente pode pensar isso em várias situações. Então a ideia qual que é? Eu vou ter um conjunto e esse conjunto vai precisar da exceção para validar esse conjunto. Então dentro disso a gente cai agora no totem tabu. Em totem tabu você tem lá o pai da horda primitiva, que é o macho principal, aquele que tem acesso a todas as fêmeas, a todas as possibilidades de gozo, enquanto você tem os outros homens, os outros machos desse clã totêmico, eles não podem ter esse acesso, eles são castrados, eles são impossibilitados, eles são limitados pelo quê? Pelo pai. Então, enquanto todos os homens são castrados, então vamos pensar, o que é um homem? São esses seres castrados, essa seria a lei. Bom, então se todos os homens são castrados, eu preciso ter aquele que não é castrado, aquele que não tem interdição na sua possibilidade de gozo. Existe esse? Existe. Quem que existe? É o pai da ordem primitiva. Então, o conjunto homens pode existir? Pode, porque existe a exceção. Então, o homem é esse ser que eu falei nos outros vídeos, esse ser medroso, que supõe que tem o falo porque tem o pênis, e tem todo um favorecimento histórico em relação a isso, e que ele é muito corajoso até topar com aquele que de fato tem uma potência. Então ele é muito cheio disso, de potência, até se deparar com alguém que de fato tem mais potência e mostra então a sua falta, a sua castração, a sua limitação. Então até você vê lá o que era aquele homem zarrão, todo corajoso, macho alfa, se transformar num menino assustado. Então existe isso. Então o homem existe dentro desse raciocínio. Quando você pega a mulher, pega emprestado esse raciocínio, pensa em totem tabu, você vai ter as mulheres castradas também, obviamente, lembrando das fantasias edípicas da castração, ser castrado ou não. As mulheres são castradas, só que daí a gente tem que perguntar, bom, então existe o conjunto das mulheres que são castradas? Bom, para que ela exista tem que existir a mulher que não é castrada. Só que quando você vai verificar isso, não existe a mulher que não é castrada, todas são. Como todas são, mesmo a mãe também é castrada. Pega emprestado o raciocínio do Édipo agora. Então, como a mãe também é castrada, não existe a exceção à regra. Então, todas as mulheres estão dentro da castração. Por conta disso, eu não fecho o conjunto. Então, dentro desse raciocínio, enquanto o homem existe e está todo determinado e atrelado à questão do falo e à ameaça de castração, a mulher, por não se reduzir a isso, ela não existe. Então, a mulher não existe porque não existe uma exceção a essa regra da castração, certo? Então,
Aí a gente pode pensar, né, as implicações disso. Então, o homem vai poder ser reduzido a um significante, que é o falo, né? Até eu fiz aquele esqueminha na outra aula, né, que eu fiz o cercadinho aqui. Falei para vocês, aqui você tem um cercadinho chamado falo, né? E que o homem está o tempo todo aqui dentro, só gira aqui dentro. Então, o homem existe, e o que determina é esse significante aqui, que eu coloco dentro desse conjunto. Porém, quando você fala da mulher, pensando no Édipo dela, ela até transitou, né? Ela verificou que a mãe não tem, depois ela se volta para o pai, como aquele que tem poder transmitir para ela, mas mesmo assim ela é frustrada nisso, e ela volta para esse lugar. Então não existe, né, a exceção, e não existe então um significante que a mulher possa ser reduzida. Então, dessa forma, o que é ser uma mulher, que é um dos mistérios que o Freud traz, e que é criticado por vários pensadores, né, que, em certo sentido, é um pouco até o sintomático do Freud, né, não ter ido para além dessa questão. Mas aí você tem muito texto legal para dialogar sobre isso. Por exemplo, O Deslocamento do Feminino, da Maria Rita Kell, né, um livro sensacional para pensar a questão. Mas, de qualquer forma, eu quero introduzir a questão. Então, esse A Mulher Não Existe não está, na verdade, desmerecendo a mulher. Pelo contrário, eu enxergo que mostra muito mais uma possibilidade inventiva do que é ser a mulher do que uma redução simples do que é o homem, que é essa coisa fálica, né? Então a gente volta para aquele raciocínio também, né, de imagine o medo que é para o homem diante de uma mulher, sendo que ela não se restringe àquilo que para ele é o que define como homem, né? Então, o que define como homem, o que coloca naquela categoria é o falo e a castração. E ele se depara com a mulher que ela pode passar pela questão, mas ela não fica nessa questão, não se resume a isso. Então, para o homem é um grande mistério, e então esse medo, esse apavoramento frente à mulher, frente ao desejo da mulher, porque a mulher não existe, tá bom? Então esse é o raciocínio, bons estudos e até a próxima.